Gente, dando sequência aí na era Vargas, no ano de 1939 vai haver a criação da Justiça do Trabalho. Então, em 1939 cria-se a Justiça do Trabalho. 1940, Getúlio Vargas ele vai criar o salário mínimo. Então vamos entender, antes de passar para as outras datas, a criação da Justiça do Trabalho é para amenizar, né, para tentar minimizar as relações entre patrões e empregados. Funciona até hoje, né, um órgão aí que foi criado, portanto, lá em 1939 e muito importante até hoje. A criação do salário mínimo é para quê? Para que as pessoas ganhassem um mínimo, né, para ter pelo menos ali se eu trabalho determinado tempo, né, 8 horas por dia, 5 vezes na semana, dando 40 horas semanais, eu vou ganhar pelo menos um salário mínimo que foi estabelecido, e na época era um salário considerável, depois ele vai perdendo seu valor. Por isso que ele vai ganhando as graças aí dos trabalhadores, por isso que ele vai sendo chamado como pai dos pobres. Por quê? Porque ele está sempre do lado dos mais necessitados, que no caso são os trabalhadores. Cria uma justiça do trabalho para desavenças entre patrões e empregados, né? Muitos trabalhadores antes trabalhavam horas e horas e não recebiam adicional de insalubridade, né? Quer dizer, pessoas trabalhavam em locais perigosos, colocavam a vida e a saúde em risco. Adicional noturno não recebiam, 1/3 de férias não recebiam por elas, não tinha carteira assinada. Isso tudo vai sendo resolvido, né, com as políticas aí de Getúlio Vargas. E a criação do salário mínimo, obviamente, que foi algo também para proteger os trabalhadores. Em 1943, vai criar também algo muito importante. Cria-se a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então é isso que eu disse, é regulamentação. É um documento formal, né, que diz ali quanto que o trabalhador, o mínimo que ele vai receber, né, quantas horas ele vai trabalhar por dia. Tá? A CLT de suma importância também. Olha só, no que diz respeito à política externa, Vargas manteve negociações comerciais tanto com os Estados Unidos, tanto com a Itália e a Alemanha. Nós vamos ver que isso foi importante, tá? Essas relações, isso vai ficar mais claro no nosso próximo assunto, que é a Segunda Guerra Mundial. E olha só, então Vargas era um cara que gostava de jogar ali em todas as posições, queria agradar todo mundo. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, gente, foi então ocorrida em dezembro de 1941, vai forçar com que o Brasil pressione-se, né, pressione-se o lado dos aliados. Então vai haver uma pressão para o Brasil ficar do lado dos aliados, e aí quando a gente for ver sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos entender melhor quem eram aí esses aliados, beleza? Então olha só, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos aconteceu principalmente por conta da política da boa vizinhança. Estão localizados ali no mesmo continente, né? E aí os Estados Unidos vai dizer, olha, os outros países estão lá na Europa, Itália, Alemanha, então vamos ficar aqui do nosso lado, a gente pode dar um apoio financeiro, logístico, né? E aí em 1942 o Brasil vai romper relações diplomáticas com os países que eram do eixo, Itália, Alemanha, tá bom? Esses países, olha só, vale destacar, né, que a oposição usou isso, nós vamos ver lá na frente, contra Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, ele era uma pessoa que ele tinha ali, né, uma intimidade, tinha uma proximidade, ele gostava do nazifascismo. Os alemães, eles vão reagir a essa posição do Brasil atacando o Brasil em agosto de 1942. Eu quero chamar a atenção aí, atacando no sentido de em represália, né, esse posicionamento do Brasil em apoiar os Estados Unidos. Aí o Brasil cria a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB. São convocados aproximadamente 25 mil soldados que foram enviados para a região norte da Itália, né, na reconquista do país. Isso tudo, gente, estou dando uma pincelada rápida que nós vamos ver depois na Segunda Guerra Mundial. As tropas brasileiras lutaram principalmente contra as tropas alemãs, tá bom? A participação efetiva do Brasil na guerra vai gerar o esgotamento de Getúlio Vargas, do Estado Novo. Por quê? Porque olha só, é isso que importa para a gente nesse momento. Grupos de oposição passam a explorar a contradição existente de um governo autoritário, né? Um governo autoritário igual era o dele, como é que esse governo autoritário é contraditório? Como que ele vai, então, lutar
contra regimes totalitários como o nazismo e o fascismo na Europa. Obviamente que os grupos que faziam oposição a Vargas vão utilizar isso, vão falar que ele não tem posicionamento, que ele vive em cima do muro, que ele é alguém contraditório. Então, olha só, o enfraquecimento do regime fez com que o exército retirasse o seu apoio do governo varguista, né? Então, o governo enfraquece, os militares retiram o seu apoio. No início de 1945, Vargas ele dá anistia, que é o perdão a todos os presos políticos do país, ele perdoa geral. E aí ele dá também uma permissão para a criação de partidos políticos. Ele vai começando aos poucos aí para tentar se manter no poder, né? Perde apoio dos militares, então ele vai cedendo, vai deixando criar partidos políticos. Ele convoca eleições presidenciais, né? Aí, por conta da pressão que estava sofrendo. E aí a população reage de maneira espontânea, sem pressão nenhuma. Surgimento, então, do movimento queremista, que era... Muitas pessoas foram para a rua, né? Com faixas, cartazes, dizendo que queriam que Vargas se mantivesse no poder. Então a população desejava, com esse movimento, manter Getúlio Vargas no poder, uma vez que eles enxergavam de Getúlio Vargas, conforme eu disse, um pai, né? Alguém que os protegia. O exército, temeroso que Vargas se perpetuasse no poder, realizou um golpe e forçou Vargas a renunciar à presidência. Perfeito? E aí, gente, nós terminamos aqui essa era, né, extensa, muito importante, que é a era Vargas. Eu vou enviar para vocês aí, já que foram 3 episódios, né, podemos classificá-los assim, eu vou mandar para complementar esse estudo de vocês, vou estar enviando aí um vídeo muito interessante, que ele é desenhado e fala todo sobre esse período, que vai facilitar, portanto, mais uma vez repetindo, vai facilitar o entendimento de vocês sobre essa era Vargas, extensa, porém importante. Estou à disposição de vocês, como sempre. No mais, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro virtual.